transfusão sanguínea. Tá bom? Pode falar. Não. Porque ele é doador, ele não é receptor. Então ele só pode doar. Fala. Exatamente. Só recebe dele. Olha só o tamanho do problema, hein? Tá, então vamos ver, né? Essa aqui eu tenho certeza que vocês vão matar, né? Que eu já vi que vocês já estão afiados aí. Mas deixa eu fazer a pergunta, né? Esse cara aqui, ele pode receber sangue de todo mundo? O AB não é receptor universal? Ele pode receber de todo mundo, sim ou não? Por quê? Sabe? É só você lembrar, ó. O AB produz anticorpo anti-A, sim ou não? Não. Não é? Se ele produzir anti-A, ele vai matar ele mesmo. Ele produz anticorpo anti-B? Ele produz anticorpo anti-RH? Então, se ele é nulo, ele vai produzir anti-RH, né? Porque você só produz anticorpo contra aquilo que você não tem, não é? Então, se ele não tem, você acabou de falar que ele é nulo, se ele não tem RH, então ele não pode receber de quem é positivo, concorda comigo? Ele não pode receber desse, não pode receber desse, não pode receber desse e não pode receber desse. Entendeu? Virou uma salada mesmo. Então fala para mim, quem é o verdadeiro receptor universal? Quem é? Exatamente. Esse aqui pode receber de todo mundo, ó. Ele não pode doar para ninguém, só pode doar para ele mesmo. É o egoístão da galera, ó. Esse aqui é aquele camarada lá que leva o lanche para a escola e não dá para ninguém e pega o lanche de todo mundo. É esse cara aqui, ó. Ele pode receber de todo mundo, mas ele não pode doar para ninguém. Só pode doar para ele mesmo, porque ele não produz anticorpo contra ninguém. Tudo certo? Tudo certo, nada resolvido? Então vamos lá. Então, resumindo aquela historinha que a gente estava conversando, só que essa figurinha ela é bonitinha, né? Aqui não tem fator RH, então o O pode doar para o A, pode doar para o B, para o AB, pode doar para o AB, o B pode doar para o B e para o AB, né? Essa tabela aqui está resumindo tudo que a gente já conversou. Eu acho que não vale a pena eu ficar mais batendo na tecla, não. Acho que vai ficar um pouco maçante. Ele está falando, por exemplo, né, que o A positivo pode receber tanto do positivo quanto do negativo, e do O positivo do negativo, e só pode doar para quem for A positivo e AB positivo. Mas como eu acho mais importante você entender, eu acho que vocês já entenderam, né? É melhor do que ficar decorando essa tabela aí. Quem chegou atrasado aí, eu gravei a aula, depois você pode assistir a aula. E quem for para a prova e tiver com preguiça de estudar, é melhor decorar a tabela. Eu não gosto de decorar a tabela porque acaba que você confunde, né? Chega na hora da prova, olha essa sopa de letrinha que está aí, né? O cara acaba se confundindo todo. Então é melhor você aprender do que decorar. Se você entrar no raciocínio, você nunca vai errar. Você vai olhar lá, esse cara aqui tem A. Se ele tem A, ele vai produzir anti-B, então ele não pode receber B. Esse cara é positivo. Se ele é positivo, ele não vai produzir anti-zero. Não tem anti-zero, né? Então só o negativo que vai produzir antipositivo, né? Então entra na linha de raciocínio que não tem como errar.
É mais fácil do que decorar. Beleza? Sim ou não? Olha só o que pode acontecer nessa história aí, gente. Olha só o que pode acontecer nessa história. Imagina uma mãe. A mãe está aqui, ó. Fator RH negativo. E o bebê, fator RH positivo. Isso é possível acontecer? Sim ou não? É possível, né? Porque se o pai for positivo e a mãe for negativo, é possível que o bebê seja positivo ou negativo, né? Isso aí é genética, que é o que a gente vai... Eu estou falando aqui esse bando de coisa que é a introdução, que depois a gente vai entrar na genética desse assunto aí, né? Mas se o pai for positivo, a criança pode ser positiva ou negativa. Ela pode ter dado o fator RH ou do pai ou da mãe. É claro que se o pai for negativo, aí é impossível o bebê ser positivo, a não ser que a mãe andou aprontando, né? Aí na verdade o pai é outro, né? Mas se o pai for positivo, aí o bebê, pode acontecer essa situação do bebê ser positivo. Ah, professor, tá, e aí, onde você está querendo chegar com essa história? É o seguinte, né? Meninas, o que vocês vão fazer hoje, ó? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ligar para o namorado de vocês e vai falar com ele o seguinte, vem cá, você... Mentira, não vai ser todas as meninas não, só as meninas que tiverem fator RH negativo, você vai ligar pro namorado de vocês e vai perguntar qual é o tipo sanguíneo deles. Se o tipo sanguíneo deles for positivo, o que você vai fazer? Você vai acabar com o namoro. Você vai falar, não quero namorar com você não. Não vai dar certo não. Por que não vai dar certo? Sabe por quê? Porque se o seu bebê produzir RH positivo, os anticorpos, eles atravessam a placenta? Atravessam, né? O bebê, no começo, o sistema imune dele não funciona. O bebê, para ele poder se proteger, ele recebe todos os anticorpos da mãe. O anticorpo passa da placenta e entra dentro do sistema sanguíneo do bebê, entendeu? Então a gente estava conversando, né? Quem é RH negativo produz anticorpo anti-RH, o quê? Quem é negativo vai produzir anticorpo anti o quê? Antipositivo. Então o que vai acontecer? O anticorpo da mãe vai atravessar a placenta e vai atacar o sangue do bebê, tá vendo? Sim e não. Sim e não. Existem soluções para isso. Mas antes de eu chegar na solução, a gente primeiro tem que entender o que vai acontecer nessa história aqui, tá? Eu não lembro quem foi que perguntou, né, sobre transferir o sangue do O, porque o O já teria o anti-A, o anti-B. Eu falei, não é verdade, porque só vai ter o anti-O depois do dia em que acontecer o contato, né? O O só vai produzir anticorpo anti-A e anti-B, ele só vai produzir no dia que tiver o contato com o antígeno, né? Então, o que vai acontecer? Aqui vai acontecer mais ou menos a mesma coisa, ó. A mãe que tem RH negativo, ela pode produzir anticorpo anti-RH positivo. Ela pode. Ela só vai produzir no dia que ela tiver contato com o bebê. Então vamos supor, a mãe que tem RH negativo, ela está na primeira gestação, nunca teve nenhum parto de bebê RH positivo. Ela já possui anticorpos? Não. Ela nunca teve contato com sangue positivo, né? O sangue da mãe não mistura com o sangue do filho, tá? As células não. O que faz é passar os anticorpos, porque os anticorpos, eles são muito menores do que as células.
Aqui na placenta, a placenta não deixa com que as células da mãe entrem dentro do filho e nem que as células do filho entrem na mãe, tá bom? Isso não acontece. Se acontecer em pouquíssima quantidade, tá certo? E o anticorpo, ele só vai ser produzido, tá? A partir da segunda gestação. Por que a partir da segunda gestação? E é fácil de você entender. Na hora que for acontecer o parto aqui, né? Vai ter o sangramento, aí o sangue da mãe vai misturar com o do filho, mas só no dia do parto. A partir do dia do parto, ela vai começar a produzir o anticorpo. Respondeu a sua pergunta? Se existia solução para isso ou não? Então, olha, para a primeira gestação tem solução. Na primeira gestação não vai ter problema. O problema vai ser sempre o quê? Na segunda gestação, tá? Na segunda gestação vai ter problema sim. Tem solução para a segunda gestação? Tem. Aí eu não vou entrar nisso porque vai entrar em assuntos avançados de imunologia, mas existe um tipo de vacina em que a mãe se torna tolerante ao RH positivo, tá? Então existe solução para os dois casos. Tá bom. Então, eu não vou ler isso aqui tudo, porque eu já sei isso aqui de cor, então eu só vou explicar. Eu não gosto de ficar lendo slide. Então vamos lá, tá? O nome dessa doença, tá? Isso aqui é uma doença? né? Isso aqui é um fenômeno, né? Que pode acontecer. É chamada de eritroblastose fetal. Eritroblastose fetal. O que é eritroblastose fetal? A eritroblastose fetal é quando a mãe for RH negativo, o bebê for positivo, e aí a mãe produz anticorpos que destroem as células do bebê, tá? As células do bebê. A eritroblastose fetal, ela pode causar aborto, tá? Ela pode levar ao aborto. Por quê? Porque todas as células do bebê vão ser atacadas por esses anticorpos e aí o bebê pode acabar morrendo. Ou se ele não morrer, ele pode nascer com uma extrema debilidade, né? Uma anemia muito grave, e precisa de fazer transfusão sanguínea logo na hora que ele nasce, tá certo? Então a causa vocês já entenderam, porque existe incompatibilidade sanguínea entre os dois. Agora a gente vai entrar num assunto, né, sobre a genética do sistema ABO. A gente vai entrar na genética, pode falar. Pode. A maioria dos abortos espontâneos, os médicos não conseguem descobrir o que aconteceu, entendeu? Porque o aborto, você não consegue ver os sintomas, né? O bebê está lá dentro da barriga e quando você vai ver já morreu. Então a maioria dos abortos espontâneos a gente dificilmente descobre a causa. Se eu tiver lá na hora a tipagem sanguínea do feto e da mãe, aí às vezes eu até consigo deduzir isso daí, mas muitas das vezes não tem. Simplesmente a gente fala, foi aborto espontâneo, não teve o que fazer, entendeu? Pode acontecer, mas graças a Deus, como eu falei para vocês, a medicina já evoluiu bastante nesse sentido. Então, existem soluções para todas as gestações. Mas a primeira gestação, pode ficar tranquilo que não vai ter problema nenhum. Entendeu? Você não vai precisar de fazer tratamento nenhum na primeira gestação.